estável. E tava muita gente perguntando sobre o inferno aqui no chat que eu estava lendo. Então eu queria que você explique. Você explica de uma forma diferente da maioria das pessoas. Você acha que as celebridades, por ter uma exposição assim muito alta, muita fama, muita possibilidade de sexo, elas estão mais perto de um possível inferno ou não? Não. Inferno, dizia Jean-Paul Sartre, é o outro, né? Uhum. Agora, o inferno só é o outro quando o inferno é você. Porque quando o inferno não te habita, o inferno nunca será o outro. A própria declaração do Sartre é uma autocondenação filosófica. O que é que Jesus disse aos religiosos? Que não comiam ninguém, que não davam para ninguém, que tinham ali um pinto circuncidado, muito pouco usado, uma língua grande cheia de juízos, um dedo comprido e acusador. Jesus disse a eles: em verdade eu vos digo, que muitos publicanos e pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Ninguém é julgado por sexo, por quanto sexo fez ou deixou de fazer. Uhum. Eu conheço pessoas completamente podres e celibatárias, que são podres de arrogância. Esses famosos, muitos deles encheram o saco desse negócio. Sim. Tiveram tanto que não querem mais nem saber. Estão querendo uma mulher única. Estão querendo filhos. Estão querendo criá-los. Estão querendo envelhecer e ter netos. Porque o pecado cansa. Quando eu digo pecado, é essa deliberação da utilização do outro como objeto de prazer imediato. Isso é que é pecado. Sexo não é pecado. O pecado é o que eu faço olhando para o meu próximo. É como eu interpreto o meu próximo à luz do meu capricho. É quando ele é só um objeto, podia ser uma boneca de plástico. Daqui a mais uns poucos anos a gente vai ter robôs femininas tão gostosas que as mulheres vão ficar com ciúme, com carne sintética, que vão fazer só o que o homem quer e tudo mais. Aí o cara vai dizer: não, eu não transo com mulheres, só com robôs sintéticos. Mas é um cara que se objetizou tanto que o inferno passou a habitá-lo, porque ele não quer nenhuma troca humana. A troca humana, sexual, salva. Faz parte da tua salvação. Tudo que Deus criou é bom. Sim. Sexo é bom. Assim como Jesus considerou puros todos os alimentos recebidos com ação de graça, todo sexo praticado sem objetização, sem espoliação, sem utilização do tipo materialista, sem aquela tentativa de apenas objetizar o outro, todo encontro de amor, de carinho fraterno, de meiguice, de respeito, de consideração. Não importa se tem casamento, se não tem casamento, tudo isso é invenção da religião. Maria e José não se casaram em nenhuma cerimônia de príncipe e princesa. Quem foi que casou Adão e Eva? Eles simplesmente se uniram e o casamento estava feito. O Velho Testamento, por exemplo, não conhece cerimônias de casamento. Até reconhece cerimônias pós-casamento. Mas o casamento era o pai chegar e dizer: eis a minha filha. E o cara pegava a filha do cara, levava para a tenda, tinha todos os prazeres com ele, o resto era uma boda. As bodas que duravam uma semana, 2 semanas, com os convivas se alegrando. Agora, o casamento, conforme a nossa interpretação, é uma invenção do cristianismo, é uma invenção do islamismo, é uma invenção do judaísmo e de outras religiões, é uma invenção cultural. Agora, pode suprimir a cultura que
Toda experiência de amor sincero é casamento verdadeiro. O resto é apenas dogma humano para criar culpa em quem não cumpriu a dogmatização do rito. E eu morrerei dizendo e advogando isso. Assim, a mesma coisa entre dois homens que se amam. Dois homens que se amam. Eu vou dizer o quê? Que eles são pecadores que estão no inferno? Vamos supor que vocês dois se amassem, fossem um casal, fossem cônjuges e felizes, e se fossem fiéis um ao outro, se tratassem bem. Para mim, vocês seriam casados, dignos de toda reverência, de todo carinho, de todo respeito, de toda dignidade. Duas mulheres que se tratam do mesmo modo. Agora, eu encontro heterossexuais casados que são seres abomináveis. São casados na igreja, com bênção de pastor, de padre, disso e daquilo. O cara nunca deixou de trair a mulher, traiu na véspera, traiu logo depois, trai o tempo todo, engana o tempo todo, maltrata, abusa, faz tudo isso. Isso é que Deus chama de casamento? Deus chama de casamento o que casa. E o que casa é o que acasala. Acasar lá vem de casar, assim como casa é o que designa a morada dos acasalados. É tudo da mesma filologia. E tudo isso decorre do amor, que resolve unir vidas para viverem e se fazerem bem mutuamente, tanto mais quanto sejam fiéis um ao outro. O que passar disso é só religião, invenção humana, moralismo e condicionamentos culturais atribuídos a Deus, mas Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Ou como diz o apóstolo Paulo, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, ela era de uma unilateralidade que, apesar de todas as transgressões e abominações e repúdios possíveis da humanidade contra a humanidade, ou da humanidade contra Deus, ou da humanidade contra a criação, ou da humanidade contra o próprio indivíduo, Deus, todavia, como diz o apóstolo Paulo, mesmo quando nós somos infiéis, ele, todavia, permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. O amor de Deus não tem nada a ver com a resposta humana, tem a ver com quem Deus é em si. E é esse amor que eu sou chamado a encarnar, a aprender. Ninguém nasce sabendo, não acontece por osmose, é processual, é fruto de treinamento, é fruto de desenvolvimento, é fruto de contradição e de encaramento da nossa própria contradição. Não acontece como magia, não é romântico, não é algo que tem a ver com a poesia que me encantou. Eu posso ser despoetizado pelo mundo inteiro e ainda assim desejar o bem de todos aqueles que me despoetizam até a morte. Eu gosto disso? Não. Gosto de que eles sejam assim? Não. Mas em mim não haverá uma única gota de desejo de juízo, de destruição, de aniquilação, de extinção de nenhuma dessas pessoas. Ao contrário, à semelhança de Deus, eu quero que ninguém se estrague, que ninguém se perca, mas que todo mundo sofra uma metanoia, que significa, no nosso português mais básico, arrependimento, que a expressão grega metanoia é mudança de mente. A minha oração todo dia é que a mente das pessoas cresça na direção desse amor maior, que no dia que acontecer o Imagine, do John Lennon, vai se tornar o hino da humanidade, aonde a gente deixa de pensar na vida com categorias do céu, como galardão e barganha, do inferno,
como punição, das categorias da etnia, como igualdade, ou de igualdade econômica, como alguma coisa que promova algum tipo de equivalência e sincronicidade só porque nós temos as mesmas coisas, parecemos uns com os outros, temos a mesma pele, temos a mesma cultura. Tudo isso a gente está falando ainda do animal em processo evolutivo, mas que continua a ser um mamífero perverso. A maior parte do que a gente chama de amor é resposta do mamífero ao mamífero que o agrada. Mas não tem nada a ver com o amor de Deus, que é frequentemente manifesto no meio de todos os desagrados. Então, como é que eu sei qual é o amor de Deus? O que tem de mais próximo do amor de Deus, ao alcance da percepção humana, é o amor manifestado por Cristo em Jesus, que quando injuriado bendisse, que quando perseguido não se vingou, que quando repudiado não tratou com repúdio, e que quando maltratado não quis maltratar de volta, como quando os discípulos dele viram uma turba vir prendê-lo, tiraram uma espada, Pedro sacou de uma adaga e cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote, chamado Malco. E Jesus disse, recolhe a tua espada. Recolhe. Foi, pegou a orelha e curou. O apóstolo João, que tinha sido enviado com um grupo de pessoas para prepararem pousada para Jesus, enquanto ele andava da Galiléia, atravessava a Samaria até chegar em Jerusalém. Aí Jesus estava tão ansioso para chegar logo em Jerusalém, onde aconteceu a cruz, que ele não quis perder tempo hospedado na Samaria, que ficava no meio do caminho. Conquanto João tivesse feito o trabalho inteiro, preparado e tudo mais, Jesus manifestou, o texto de Lucas diz, ele manifestou no seu semblante a intensa decisão de ir direto para Jerusalém. Aí, como João não tinha coragem de ficar com ódio de Jesus e de encarar, ele fez o mecanismo natural psicológico de transferência da sua mediocridade para os pobres dos samaritanos que tinham preparado tudo, mas não tinham nem ficado magoados quando viram que Jesus preferia não ficar lá, mas seguir adiante. O que é que João fez? Em nome da piedade, em nome da religião, em nome da ortodoxia, ele vira e disse, Senhor, tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Aí Jesus olhou para aqueles caras, que eram 12, que estavam andando com ele há 3 anos e 6 meses, e lhes disse, até agora vocês não sabem de que espírito vocês são. Mesmo andando comigo, vendo tudo que eu faço, como eu trato todo mundo, como eu não faço acepção de pessoas de natureza nenhuma, vocês estão querendo trazer fogo do céu para destruir os samaritanos por causa do extremo preconceito de vocês contra os samaritanos. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Até agora vocês não discerniram o meu próprio espírito. Vocês não entenderam ainda que o Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas, mas sim para salvá-las. Então, o que eu tenho de mais próximo do significado do amor de Deus para a compreensão semântica, linguística, psicológica, espiritual da limitação humana é o que está revelado em Jesus, que ele disse, tudo quanto eu vi meu Pai fazer, isso eu faço e eu repito. Eu sou apenas uma repetição humana, uma repetição finita desse amor eterno e infinito do meu Pai, mas que vocês não aguentam, vocês não suportam. De fato, a gente não suporta o amor sublime. A gente quer que o amor tenha relações de causa e efeito o tempo todo. A gente quer que tenha reciprocidade. Se a mulher da gente um dia nos traiu, a gente fica com ódio para sempre.
é capaz até de nem sustentar os filhos, de ter que haver um processo de pensão para que o indivíduo, que é menos do que um animal mamífero e é um humano, se digne a sustentar os filhos por uma ordem judicial. Os filhos que ele pariu, que ele gerou, que são parte dele, para você ver como nós somos perversos e perversos. Aí a gente fica querendo falar de amor, que é eterno enquanto dura. Isso aí é só bonito na boca de Vinícius de Moraes, para definir Eros. Agora, para definir o amor de Deus não é eterno enquanto dura. Todas as coisas só duram por causa do amor de Deus, que não faz as coisas pararem de ser, porque ele teve uma decepção com quem quer que seja. Então não tem palavra mais mal compreendida nos axiomas e nas designações semânticas dos humanos do que amor. Amor é praticamente uma blasfêmia na boca humana. Como disse o meu conterrâneo Tiago de Mello, enquanto vivia, na sua poesia, Os Estatutos do Homem, ele que nasceu cristão e viveu numa família cristã, ele fazia oração dizendo que o que ele mais queria é que a palavra amor fosse abolida da boca e lamacenta dos humanos, aonde falar de amor apenas transformava amor numa designação de chiqueiro e de babugem, porque é tudo que a gente consegue na melhor das nossas expressões.